dias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, alto e sublime, e a orla de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus pés, seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um falava ao outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os batentes das portas estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sendo um homem de lábios imundos e habitando em meio de um povo de imundos lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou por cima de mim um anjo, um dos serafins, que tendo em sua mão uma brasa acesa, tomada do altar, com umas tenazes, e tocando com elas a minha boca, disse: eis que isso tocou teus lábios, e retirada foi a tua culpa, e expiado o teu pecado. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então respondi eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga amém. Nós vamos refletir um pouco nesse texto da palavra de Deus antes de orarmos para encerrar nossa reunião dessa noite. Esse texto é uma experiência que teve o profeta Isaías. O profeta Isaías. Eu quero fazer algumas considerações em relação a esse texto, a essa experiência de Isaías. A primeira consideração que eu quero fazer é que Isaías era crente. Isaías, ele era um religioso. Aqui algum barulho acontecendo? Oi? Oi? Uma coisa que estourou lá atrás. Isaías era um crente, Isaías era um religioso. Ele estava, inclusive, nesse momento, no templo. No momento em que ele teve a experiência, ele estava no templo. Então ele era um crente, ele era um religioso, ele frequentava o templo. Fala assim, ele era crente, ele era religioso, ele frequentava o templo, mas ele só era crente, só era religioso e só frequentava o templo. Eu vou repetir, ele era crente, ele era religioso e ele frequentava a igreja, mas ele só era crente, só era religioso e só frequentava a igreja. Ele não tinha experiência com Deus. Ele não tinha ainda tido um encontro com Deus. Não somente passado por um encontro. Porque tem pessoas que passam por um encontro, mas não tem encontro. Isaías não conhecia o Senhor. Isaías não era transformado. Isaías ainda não era um canal para abençoar outras pessoas. A fé de Isaías era para ele. A fé de Isaías era para a casa dele. A fé de Isaías era para a família dele. A fé de Isaías é para os negócios dele. A fé de Isaías não era uma fé divina. A essência de Isaías não era uma essência divina. O que é a essência divina?
O que é uma fé divina? A essência divina, uma fé divina, é uma essência que é para os outros, que não é só para si. É uma essência que não diz apenas que o Senhor me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Mas a mentalidade de Isaías aqui, ou até aqui, era uma mentalidade religiosa. Ele ia para a igreja, fazia as orações dele, fazia as petições dele, buscava os milagres que ele queria receber, depois ele pegava o rolo da escritura e ia para casa. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Ele tinha uma fé para ele. Ele tinha uma fé para a casa dele. Ele tinha uma fé para a vida dele. Só para ele. A fé de Deus não é assim. A essência de Deus não é assim. A essência de Deus é altruísta. A Bíblia diz assim: porque Deus, João capítulo 3, verso de número 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o coração de Deus. Porque Deus, fala Romanos capítulo 6, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus, a essência de Deus, a vida de Deus, a existência de Deus, não é só para Ele, não é para si próprio. Deus não vive só para Ele, voltado para Ele. Deus não ambiciona só para Ele. Deus é para abençoar. Deus é para dividir. Deus é para compartilhar. Deus é para transformar. Deus é para restaurar. Deus é para fazer acontecer na vida dos outros, e na vida dos outros está incluído eu, está incluído você. Em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1, texto tão conhecido e tão pregado por mim aqui, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai e vai para uma terra distante que eu vou te mostrar. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Em Gênesis 12, 1, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você não pode viver uma vida voltada só para você. Abraão, você não pode viver uma vida só voltada para sua esposa. Abraão, você não pode viver uma vida só voltada para o seu marido, considerando Nabraoa. Abraão, você não pode viver uma vida voltada só para o seu trabalho. Abraão, você precisa se desprender da tua casa, da tua parentela. Não é largar, não é abandonar, mas é entender que eu como cristão, não posso viver só em função de mim. A palavra cristão quer dizer Cristo no centro. A palavra cristão quer dizer Cristo o mais importante. O que Cristo quer, o que Cristo pensa, o que Cristo ama. A batida do coração de Deus tem que bater no meu coração também. A batida do coração de Deus
vida, minha vida, minha vida. Deus, somos, Deus, somos. Coração de Deus não bate. Minha casa, minha casa, minha casa, minha casa. Coração de Deus não bate. Meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho, meu trabalho. Se o coração de Deus só batesse eu, A gente já é. nós não estaríamos aqui. Se o coração de Deus só batesse eu, esses jovens todos não estariam aqui. Mas o coração de Deus, a batida do coração de Deus é almas, 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 essa é a batida do coração de Deus. E foi nessa batida que ele me achou. Foi nessa batida que ele te encontrou. Foi nessa batida que ele te achou. Se não houvesse essa batida do coração dele, você ainda estava catando coquinho na praia. Se não fosse essa batida do coração dele, você ainda estava vendendo laranjinha na praça. Se não fosse essa batida do coração dele, você ainda estava quebrando o rolo de amassar o pastel e o cabo de vassoura na cabeça do seu marido. Se não fosse essa batida do coração dele, você ainda estava socado nas drogas. Se não fosse a batida desse coração dele, você ainda estava arrebentado, arrasado, angustiado, deprimido, frustrado. Foi porque o coração de Deus não bateu eu, que eu fui salvo. Foi porque o coração de Deus não bateu eu, que eu fui alcançado, liberto, restaurado. Foi porque o coração de Deus não bateu eu, que jovens aqui que vieram aqui deram testemunho de que o encontro é tremendaço, foram libertos de droga, foram libertos de sensualidade, foram libertos de pecados, dos mais tristes possíveis. Quando o coração só bate eu, milagres não acontecem. Quando o coração só bate eu, vidas não são transformadas. Ninguém é consolidado se o coração só bate eu. Se o teu coração só bate eu, ninguém vai ser consolidado. Se o teu coração só bate eu, ninguém seria discipulado. Se o teu coração só batesse eu, a batida do coração de Deus é essa. Agora, nós temos aqui um homem chamado Isaías. Um homem chamado Isaías, considerado profeta. Um homem que frequenta a igreja. Um homem que vai para culto. Um homem que vem para reunião. Um homem que conhece a Bíblia. Mas um homem que ainda não conhece, ainda não teve um encontro profundo com a natureza de Deus. Um encontro profundo com a natureza de Deus. Porque enquanto a pessoa não tem um encontro profundo com a natureza de Deus, ela vem para a igreja para fazer uma campanha para comprar um carro, ela vem para a igreja para fazer uma campanha ou para conseguir uma casa, ela vem para a igreja fazer uma campanha para um filho ser promovido ou passar num concurso, ela vem para a igreja porque ela precisa ser mais feliz com o marido ou com a esposa. Então, quando a pessoa não tem um encontro profundo com Deus, ela vem para
naquela tarde, naquele dia, naquela noite. O texto aqui não nos fala se era uma tarde, se era um dia, se era uma noite. Só nos fala que foi no ano que morreu o rei Uzias. Só nos fala que foi o ano que morreu o rei Uzias. Quando Isaías estava no templo, aconteceu algo diferente e sobrenatural na vida dele. Teve um dia, uma das vezes que ele entrou no templo, aí então Deus abriu os olhos de Isaías. Deus abriu os olhos de Isaías. E quando Deus abriu os olhos de Isaías, no templo, ele viu o Senhor. Glória a Deus. Quando a gente abre os olhos, quando Deus abre os nossos olhos, quando Deus abre os nossos olhos no templo, quando Deus abre os nossos olhos no templo, a gente consegue ver Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória. A gente consegue ver Ele. Consegue ver Ele e não a nós mesmos. Porque às vezes a gente vem para o templo, mas o que está na cabeça da gente não é Ele, somos nós. A gente senta para o culto e a gente diz assim: qual é a palavra que o bispo Almir Raposo vai pregar hoje? Qual é a palavra que o bispo Almir Raposo vai pregar hoje? Para mim. Glória a Deus. Para mim. Porque eu estou precisando de uma palavra para mim. Isaías estava ali no templo para ele. Para ele. Mas quando Deus abriu os olhos de Isaías, aí ele viu Deus. Aí ele viu Deus. Aí ele viu Deus. Ele viu Deus. Quando ele viu Deus, ele disse assim: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Glória a Deus. E os meus olhos viram o Senhor. E os meus olhos viram o Senhor. Quando seus olhos foram abertos, ele viu o Senhor, viu o seu pecado, viu o pecado da cidade. Quando seus olhos foram abertos, ele viu o seu pecado e viu o pecado da cidade. Às vezes a gente está caminhando, vem para a igreja, volta para a igreja, vai para o trabalho, volta para o trabalho, compra, vende, come. E a gente vai vivendo a vida da gente. Vai vivendo a vida da gente. Aí vai convivendo com a mãe da gente, com o pai da gente, que não são evangélicos, que não são salvos e que se morrerem vão para o inferno. Está convivendo com os alunos da escola, que não são cristãos, não são salvos, e se morrerem daquele estado vão para o inferno. A gente está convivendo com os professores na escola, que não são cristãos, não são evangélicos, e se morrerem ou se acontecer qualquer coisa com a vida deles, vão para o inferno. A gente está convivendo com colegas de trabalho, com amigos do trabalho, todo dia está convivendo ali com aqueles amigos de trabalho.
pecadores. Você está convivendo com o tio, com a tia, com o primo, com a prima, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, que não são transformados, que não são restaurados. E se morrerem nessa situação, eles vão para o inferno. Mas a gente está assim, ó. Quando eu digo a gente, eu estou falando genericamente. Eu estou falando dentro de um contexto profético para essa geração. Essa é uma geração que está assim, ó. Assim, vai trabalhar, convive com a pessoa, não fala de Jesus, não prega o evangelho, não chama para vir para a igreja, não desafia, não. Ali. Para conviver comigo secularmente, e quem convive secularmente comigo, para conviver comigo secularmente, todo dia eu pego o evangelho para a pessoa. Se a pessoa não queira Jesus, a gente está vivendo uma geração difícil, muita gente não quer Deus. Mas vai ter que ouvir. Eu tenho um funcionário lá onde está sendo construída a minha casa, que ainda não é evangélico. Um rapaz exímio. Todo dia eu perturbo a cabeça daquele rapaz. Todo dia eu digo, ó, vem cá, exímio. Rapaz, toma conta, tu vai pro inferno. Eu vou na brincadeira, mas vou mandando a palavra na cabeça dele. Olha, se continuar desse jeito, é pro inferno, rapaz, tem que largar essa prostituição, largar o pecado. Vamos para a igreja, eu vou pegar na tua casa, vou te buscar na tua casa. Mas quando é, bicho? É domingo à noite. Não, domingo à noite não posso não, rapaz. Teu patrão está dizendo que vai te buscar em casa para levar para o culto domingo à noite para salvar a tua alma. Não, porque é a balada, né? Eu digo, essa balada vai te levar à morte. Olha que bala mata. Todo dia, quando aproximando, ela já vai rindo. Mas escuta. Mas ouve, por quê? Porque os meus olhos estão abertos. Aberto para quê? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando a gente tem uma visão, os nossos olhos são abertos, a gente vê o Senhor, esquece um pouquinho da gente e começa a observar que a gente está cercado de pessoas perdidas que estão precisando ser evangelizadas. E eu, você, nós que somos cristãos, não podemos ficar quietos, não podemos ficar calados. O apóstolo Paulo disse, eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho. Consciência de que eu sou aqui na terra um instrumento de Deus para libertar, para restaurar, para transformar, para mudar vidas. E quando os nossos olhos estão abertos, aí eu deixo de ser crente. Aí quando os meus olhos estão abertos, eu deixo de ser membro de igreja. Quando os meus olhos estão abertos, eu deixo de ser frequentador de culto e passo a ser discípulo. Passo a ser um evangelista. Eu passo a ser um ganhador de almas, porque eu enxergo a situação do planeta. Eu enxergo a situação das nações. Eu enxergo a situação do Brasil. Eu enxergo a situação do meu estado. Eu enxergo a situação da minha cidade. Eu enxergo a situação do meu bairro. Eu enxergo a situação da minha família. E eu digo assim, eu tenho que salvar minha mãe. Eu tenho que salvar o meu pai. Eu tenho que salvar meu irmão. Eu tenho que salvar
geração me cegou. A geração me esfriou. A geração apagou a chama que havia em mim. A geração fechou os meus olhos. E agora eu só consigo ver eu mesmo. Eu tenho orado ao Senhor. E eu tenho dito: Senhor, envia um avivamento para a tua igreja. Envia um avivamento para a tua igreja. O que Isaías viveu aqui, o que Isaías experimentou aqui, foi um avivamento. E nós estamos numa geração que está precisando urgentemente de um avivamento. Urgentemente de um encontro com Deus tremendo ou tremendaço, como foi falado aqui nessa noite. Tem pessoas que estão precisando ser sacudidas pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa geração. E eu tenho orado, eu tenho dito: Senhor, só tu podes mandar o avivamento. Só tu podes mandar o avivamento. Comecei aqui uma oração das 11 à meia-noite que vai continuar. Hoje eu estou aqui de 11 à meia-noite. Se você quiser vir orar comigo, porque aqui nós estamos orando do jeito que o Espírito Santo de Deus me manda. Se Deus diz planta bananeira, a gente planta. Se eu esfrega a cara no pó, a gente está esfregando. Mas nós estamos orando aqui toda noite dizendo: Senhor, aviva a tua igreja. 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 Aviva, 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 aviva. E eu tenho dito: Senhor, eu tenho pregado, eu tenho ensinado, eu tenho mostrado o caminho. Mas o avivamento é só o Senhor que pode dar. Essa visão do trono, essa visão do trono, essa visão do trono de Deus, essa visão da glória de Deus, essa visão do sobrenatural de Deus, só Ele é que pode dar para essa geração. Só Ele. E eu tenho agora buscado o caminho do clamor e da intercessão. Por isso eu tenho dito: Senhor, mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Porque quem é que consegue ficar de pé diante da tua glória? Quem é que poderá ficar de pé diante da tua manifestação? Quem é que poderá ficar de pé diante do agir do teu Espírito? Mostra a tua glória, envia a tua unção, envia o teu poder, enche a tua casa de fumaça, enche a tua igreja de fogo, abala as estruturas dessa cidade. Só tu, Senhor, só tu. Foi isso que aconteceu na vida do religioso Isaías. Naquela noite, ele entrou na igreja, ele viu a glória. Ele entrou na igreja e ele viu
marcou nesse encontro, algo que me marcou tremendamente nesse encontro, desses jovens, foi quando eu vi dos encontristas, e ele estava ali, aquele encontrista, ele dizia: eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus, Deus, eu estou te sentindo, Deus, eu estou te sentindo, Deus, eu estou te sentindo, eu profetizo que você vai sentir Deus. Estou te sentindo. E eu profetizo que você não vai só sentir, não. Você não vai só sentir, não. Você vai sentir e você vai ver. Como Isaías. Isaías não só sentiu, ele sentiu e ele viu a glória de Deus. Acabou a religiosidade para aquele homem. Ele disse: estou perdido, o que eu vou fazer? Aí um anjo voou, pegou uma tenaz, uma brasa viva, e voou em direção de Isaías e o tocou. E o tocou. Eu profetizo que o avivamento virá sobre o Brasil. Eu profetizo que o avivamento virá sobre o estado de Goiás. E eu profetizo que aqueles que vierem ao templo, que adentrarem ao templo como Isaías adentrou ao templo, não vão mais sair da mesma maneira que entrou. Mas os seus olhos vão ser abertos, e aí então eles vão sentir, e aí então eles vão ver, e aí então eles vão ser tocados pelo Senhor. Tocados. Eu não posso abrir os teus olhos. Eu não posso fazer você ver o que eu vejo. Eu não posso fazer você sentir o que eu sinto. Eu não posso tocar em você pelo Senhor. Mas eu profetizo que como Isaías, que um dia entrou no templo e foi surpreendido, você também vai entrar. Você também vai entrar. Porque uma coisa boa você está fazendo é vir para o templo. Você está mexendo com fogo. Continue mexendo com fogo. Continue vindo para o templo. Porque quem mexe com fogo se queima. E um dia você vai entrar aqui e você vai ver a fumaça de Deus nesse lugar. Você vai ver a glória de Deus nesse lugar. Você vai ver o poder de Deus nesse lugar. E você vai parar de ficar só olhando para você, para os seus problemas, para a sua vida, para a sua casa, para o seu eu, para o seu ego. Isaías viu, Isaías sentiu, Isaías foi tocado. E na hora que ele foi tocado, o anjo disse mesmo assim: perdoados são os teus pecados. E aí então ele ouviu uma voz. Quando os olhos são abertos, a gente consegue ouvir melhor a voz do Senhor. Porque quando os olhos estão fechados, a gente só consegue ouvir a voz do que a gente quer ouvir, o chamado que a gente quer ouvir, o chamado para o descanso, o chamado para a farra,
o chamado para a roda dos amigos, o chamado para a bebedeira, o chamado para o passeio, o chamado para o trabalho, mas não consegue ouvir o chamado do Senhor. E o Senhor disse: a quem enviarei? A quem enviarei? Ele conseguiu agora ouvir. Seus olhos estavam abertos. Ele conseguiu ver o Senhor, sentiu o Senhor, foi tocado pelo Senhor. A glória se manifestou. Agora ele está podendo também. Ele também está podendo ouvir uma voz diferente, uma voz que está dizendo assim: a quem enviarei? Porque antes ele só ouvia a voz dele mesmo, a voz que lhe interessava, das coisas que lhe interessavam, que era importante para ele. Mas agora ele está conseguindo ouvir a voz daquilo que é importante para Deus. Para Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí então agora ele cai, se prostra. Glória a Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Chegou o avivamento na vida de Isaías, e eu profetizo que avivamento vai chegar em toda a nação brasileira. Eu profetizo que a igreja brasileira vai abrir os seus olhos, a igreja brasileira vai abrir os seus ouvidos, vai ver o Senhor, vai sentir o Senhor, vai ser tocada pelo Senhor, vai ouvir o Senhor e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E se levantará no Brasil, se levantará nessa nação um exército de evangelizadores, um exército de consolidadores, um exército de líderes de célula, e nesse exército você vai estar. Você vai estar. Se prepare. Aleluia. Porque o avivamento está chegando. Porque a glória do Senhor está chegando. E ninguém vai conseguir ficar de pé diante da glória do Senhor. Ninguém vai conseguir ficar dormindo na hora de estar trabalhando. Ninguém vai conseguir ficar sem dizer: eis-me aqui. Está chegando o avivamento. Está chegando o avivamento. Está chegando o avivamento.
almas, célula, 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 almas, célula. Com Jesus eu vou vencer. Com a espada de poder.
Quero desafiar você que fez um encontro com Deus. Fez um encontro com Deus hoje. Você fez um encontro com Deus há um ano atrás. Você que fez um encontro com Deus há 10 anos atrás. Eu quero desafiar você a fazer o reencontro. Quero desafiar você a fazer o reencontro. Porque o encontro é. E o reencontro? O reencontro ele é sobrenatural. Sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Segura na mão da pessoa que está do seu lado direito. Segura nas mãos da pessoa que está do seu lado esquerdo. Segura. Segura na mão da pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Segura bem, filho. É como Moisés falou, o encontro não acabou não, ele está continuando. Amém? E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ricas consolações do Divino Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, o povo de Deus aqui reunido, sobre toda a igreja do Senhor espalhada na terra. Estamos abertos, Senhor, para receber o avivamento. Levanta as tuas mãos e diga assim: Senhor, estamos abertos para receber o avivamento. O avivamento. Estamos abertos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quero encerrar nesse momento. Mas antes de encerrar, eu quero dar uma oportunidade. Existe alguém aqui que entrou e quer fazer a sua decisão ao lado de Jesus, ou fazer a sua reconciliação com Cristo? Você pode levantar uma das suas mãos. Existe alguém que quer fazer sua decisão ou sua reconciliação, reconciliar com Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado direito, olha para a pessoa que está do seu lado esquerdo e diga: esteja pronto, porque o avivamento está chegando. A glória do Senhor está chegando. A visão do Senhor está chegando sobre tua vida, sobre o Brasil, sobre o Brasil, sobre o estado de Goiás, sobre a cidade de Itaberaí, sobre a tua vida. Profetiza isso para o seu irmão. Diga: a unção de Deus, a visão de Deus e a glória de Deus está
Jesus.